Bem, boa noite, galera. Hoje, nossa sexta aulinha de Física Mecânica. Veremos hoje uma aula conceitual, tá? Eu estou varrendo todo o programa para depois começar a fazer exercício de uma maneira geral. Por que eu faço isso? Porque não existe questão de física isolada, né? Então, assim, questão de leis de Newton, ela pode envolver energia. Questão de leis de Newton pode envolver movimento, tá? Então, eu estou abrindo frente, né? Vamos falar em questões de trabalho, eu estou abrindo frente de trabalho para quando a gente conseguir aplicar a regra, a lista de exercício, a gente vai varrer por todo o programa, certo? Então, a metodologia é exatamente essa, a gente ampliar, né? A gente revisar alguns conceitos, certo? Que a gente necessita saber, porque senão física fica só decoreba. Decorar fórmula, e aí, bicho, ninguém vai gostar de física, né? Quem for trabalhar com física, achar que é só decorar fórmula, claro que tem algumas fórmulas que a gente precisa decorar, paciência, tá? Mas não é só isso, tá? Não é só isso. Então, vamos tentar tornar o ensino um pouco mais suave, como diz lá, né? O pensador aí da modernidade aí. Vamos lá, então vamos embora. Então, primeira coisa que eu pergunto a vocês, certo? O que é energia? Tá? Alguém saberia me dizer o que se trata, o que é energia? Deixa eu só, enquanto... Hein? Alguém se arrisca aí a dizer o que é energia? Deixa eu só, enquanto isso, estou procurando minha canetinha aqui, que não está aparecendo. Apareceu. Pronto, ela pegou contato. Então, vem, gente. Sim, vai? Vai. Então, qualquer coisa, escreve no chat. Então, gente, vê só. Na verdade, quando se fala em energia, a definição inicial que a gente pode passar para vocês é que energia é a capacidade que um sistema... Isso, né? Então, a Laís, né, já falou aí metade do que é, certo? Então, quando um sistema, né, ele possui uma energia, por isso que o capítulo é energia e trabalho, tá? A unidade é a mesma, joule, certo? Mas não é a mesma coisa, certo? Porque a energia é a capacidade que o sistema tem em realizar trabalho, certo? Eu diria que energia é o dinheiro, certo? A sua programação para o final de semana vai depender do dinheiro que você tem na conta. Porque se der amanhã, sexta-feira, e não pingar nada na sua conta, a programação vai ser Netflix em casa. Se tu não tem energia, se você não tem dinheiro para possuir uma programação mais, né, arrojada, fica em casa, bicho. Né? Não vai adiantar. Então, assim, energia é exatamente essa ideia. De a capacidade que o sistema tem de realizar trabalho. Claro que nem toda essa energia ela vai ser convertida em trabalho, porque a gente tem um trabalho útil, né? Eu tenho um trabalho útil, ou seja, parte dessa energia ela vai ser perdida, ou melhor, né? Ela vai ser transformada em outra forma de energia, né?
A gente aprende lá na química, né, desde Lavoisier, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a energia é exatamente isso. A energia ela não é criada, ela é transformada. Então, quando a gente estuda lá em elétrica o termo gerador, é um termo errado. Porque o gerador, ele não gera energia elétrica. Ele converte, por exemplo, no caso da pilha, ele converte energia química da pilha em energia elétrica. O aerogerador, ele converte a energia eólica em energia elétrica. Ele não gera nada, certo? Mas, como foi um termo que ficou, certo? Foi ficando, e aí ninguém consegue tirar mais o termo gerador. Então, a gente precisa saber que energia é tudo aquilo que está disponível para você realizar o trabalho. E quem é que realiza o trabalho? É o trabalho de uma força, tá? Então, a força, ela vai... A gente já sabe que a força é aquele ente, é a coisa da física, vamos falar, sem falar redundando, sem dar arrodeando aí, né? É a coisa capaz de alterar o vetor velocidade dos corpos ou do sistema. Certo? Então, se eu sei que força ela vai produzir, ela vai alterar, né, o movimento dos corpos, essa força vai produzir um trabalho. Certo? E aí, no caso, o sistema ele vai usar, por exemplo, o ser humano, né, ele precisa ter uma alimentação, né, uma dieta alimentar de pelo menos 2.000 calorias diárias para que ele consiga desenvolver toda as suas atividades durante o dia. Certo? Boa noite, Goulart. A gente está começando agora, o primeiro slide. Então, essa energia ela está disponível ao sistema. Mas de que forma essa energia ela se apresenta? Certo? Então, veja, eu estou analisando física mecânica. Então, não faz sentido eu trabalhar nessa disciplina com energia térmica, com energia elétrica, com energia nuclear. Eu vou trabalhar com energia mecânica. Então, a nossa aulinha de hoje a gente vai falar exclusivamente da energia mecânica. E quando se fala em energia mecânica, a mecânica ela é a soma de duas parcelas. Eu teria a minha energia potencial, mais a energia cinética. Então, basicamente, o que a gente vai tratar na aula de hoje é falar sobre a energia potencial e a energia cinética. Aí vê como fica fácil. O termo potencial significa uma energia que ela é armazenada. Ou seja, ela está armazenada, mas pronta para ser liberada ou para ser transformada. Tá certo? Então, por exemplo, na hora que você vai, né, subir no prédio, quanto maior a altura que você abandona um corpo, maior vai ser a velocidade com que esse corpo chega lá embaixo. Por quê? Porque o potencial gravitacional ele tem a ver com a altura de lançamento. Quanto maior a altura que você abandona um corpo, a gente viu aula passada movimento vertical no vácuo. Então, quanto maior a altura que você se encontra, maior vai ser a energia armazenada pelo sistema. Só que a energia potencial, a gente vai falar isso nos outros slides, ela é dividida em dois tipos. Na verdade, são três tipos. Eu tenho a energia potencial gravitacional, eu tenho energia potencial elástica e eu tenho energia potencial elétrica. Poxa, só elétrica? Sim. Quando você tem uma carga
né, uma carga elétrica, e essa carga elétrica ela sofre uma diferença de potencial entre dois pontos, ela vai adquirir uma certa energia potencial para que ela consiga se deslocar do ponto A para o ponto B. Só que lá a gente trabalha isso como corrente elétrica. E lá na elétrica, a gente chama de força eletromotriz. Tá? Então, como existe uma parte da física responsável em estudar exclusivamente a elétrica, a gente não vai trabalhar ela aqui, certo? Então, vai trabalhar com energia potencial gravitacional e a energia cinética, né? E, desculpa, energia elástica, tá? Então, são duas energias que estão ligadas a armazenamento, tá? Então, a galera, quando vai fazer aquela bazuca de feijão, né? Pega um caninho PVC, né? Uma bexiga, corta lá a boca dela, amarra lá com liga ou com durex na traseira lá do PVC, e o que é que faz? Pega lá o grão de feijão, coloca dentro, e aí você puxa e você cria uma bazuca. Né? Cria a bazuca. Espera aí que a pequena... Tchau, minha filha. Bora, chegou lá. Estava escondida aqui. Deixa eu só fechar a janela, a porta de novo. Pronto, ela saiu do esconderijo dela. Certo? Então, o que acontece? Essa energia que quando você deforma o balão, ela está sendo armazenada. E na hora que você abandona essa partícula, essa energia ela vai ser convertida em energia de movimento. Essa energia de movimento eu chamo de energia cinética. Tá? Então, quando a aula de hoje é sobre isso. Energia mecânica é a soma de duas parcelas, a energia potencial e a energia cinética. Só que, por enquanto, a maioria das questões, vamos considerar o sistema conservativo. Sistema conservativo. O que é que significa isso? Eu estou desconsiderando as perdas. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, se eu sei que energia mecânica é a soma entre a energia potencial e a energia cinética, e eu digo que o meu sistema é conservativo, ou seja, a minha energia mecânica permanece constante, CTE constante, então, se a partir do momento que a minha energia potencial começa a aumentar, e eu sei que a energia ela não é criada e nem destruída, ela é transformada, então, se essa energia potencial está aumentando, ela está vindo de onde? Ela provavelmente está vindo da energia cinética. Por exemplo, se você tem aqui, deixa eu apagar aqui um cantinho. Se você tem esse caso aqui, ó, caso bem comum na física. Você tem aqui, ó, um sistema massa-mola, uma massa Mzão, e vem aqui, inicialmente parado, e aqui vem um projétil de massa Mzinho com velocidade V, V'inha. E aí o que acontece? Quando ocorrer a colisão, esse corpo, né, ele vai entrar em movimento, só que ele vai frear. Né? Porque a minha força, a minha energia mecânica, ela é a mesma. Só que acontece que ela vai ser absorvida pela mola. Então, na hora que a minha velocidade começa a diminuir,
é porque a minha energia potencial começa a aumentar e a energia cinética começa a diminuir. Por quê? Porque a soma permanece constante. Mas isso só é verdade se eu considerar o sistema conservativo. O que significa isso? Se eu desprezar as forças dissipativas, tá certo? Então, na verdade, não existe um sistema conservativo, né? Porque você não tem como eliminar todas as forças dissipativas. Até o contato com as moléculas do ar é uma forma de dissipar energia, tá? Então, mas a gente considera verdadeiro. Então, lá, assim, ó. Então, o primeiro princípio que a gente aprende aqui, ó, é o princípio da conservação da energia. A energia, ela pode ser transformada ou transferida, mas nunca criada ou destruída. Foi o que a gente falou. Então, quando você sobe, né, uma montanha, eu tenho que a minha energia cinética, ela termina diminuindo, a não ser que você imprima mais velocidade, mas dependendo do motor do carro, você não consiga, né? Você não consegue fazer isso. Então, quando a gente está numa estrada e vai ter um aclive, né? Geralmente quem faz o que é, quando a gente percebe que o carro vai perder força, você reduz a marcha para você dar um novo, né? Outra injeção de ânimo ao movimento, tá? Mas se você imagina que você esteja usando apenas o movimento natural, quando ele sobe naturalmente a minha altura, aqui, ó, a minha altura aqui, ó, é H, e nesse ponto aqui, a minha altura é H2. Então, se H2 é maior que H1, logicamente, a energia potencial gravitacional em 2 é maior que a energia potencial gravitacional em 1. Porque se eu sei que a energia potencial está ligada à altura, quanto maior a altura, maior a energia potencial armazenada. Certo? Que, na verdade, é maior o potencial gravitacional. Eu tenho um potencial gravitacional que deve ter, né, tem a ver com a diferença de potencial, né, que é a variação de altura, e eu tenho a diferença de potencial elétrica, que é a diferencial ΔU. Tá? São conceitos relativos. Já durante a descida, né, a minha energia cinética ela termina sendo recuperada. Aquilo, teoricamente, aquilo que foi perdido na subida, ela adquire na descida. Claro que isso aí não é possível, né? Na vida real, isto aqui ele não acontece, tá? É a mesma coisa que acontece quando você pega uma bolinha, mesmo aquela bolinha sintética, que aquela famosa bola pula-pula, se você joga, abandona ela de uma certa altura, ela nunca vai voltar à altura inicial. Por quê? Porque durante a descida, ela não vai conseguir converter toda a energia potencial em energia cinética. Porque a bolinha vai estar em contato com o ar, né? O atrito, e o atrito é uma força dissipativa. Né? Então, essa energia ela não vai ser 100% convertida. Né? Ela não vai ser perdida, ela não vai ser destruída, ela vai ser convertida em outra coisa. Certo? Ou a bola ela vai aquecer. Né? Não acontece muito essa história de a questão da reentrada de uma nave, né, espacial, né, na nossa atmosfera, né, pega fogo literalmente, porque é alta velocidade que ele vem, certo? Por conta do campo, na hora que ele entra no nosso campo gravitacional, ele tem esse impacto, e se ela não tivesse a armadura, né, se a lataria, né, ela não tiver essa resistência, ela vai pegar fogo, ela atinge alta temperatura. Então, a energia ela não é criada e nem destruída.
ela é apenas transformada ou transferida de um corpo para outro corpo. Por exemplo, se eu tenho dois corpos de temperatura diferente, aqui tem o corpo A e aqui tem o corpo B. Se a temperatura de A for igual a 80 graus Celsius e a temperatura de B for igual a 50 graus Celsius, como existe uma diferença de temperatura, aqui a gente chama de um gradiente de temperatura, ou seja, existe uma diferença de temperatura, vai surgir uma transferência de calor do corpo de maior energia, de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. Esta energia em trânsito nós chamamos de calor. Tá? Mas quem vai estudar isso é a galera de Física 2, né? A turma de termologia, termodinâmica. Então, o calor é uma energia em trânsito. Então, a energia ela é transformada ou transferida. Tá? Então, parte do calor, as moléculas aqui estão mais agitadas, então ela vai, né, ceder, né, calor para o corpo B, para que o B se anime um pouquinho, para que eles atinjam um equilíbrio térmico, tá? Vocês aprendem isso lá em termodinâmica, que na verdade é o princípio zero da termodinâmica. Dentro da energia, né, nós falamos de energia relacionada à altura, ou seja, quanto mais alto você abandonar um corpo, maior vai ser a velocidade com que ela chega lá embaixo. Por quê? Porque a energia potencial gravitacional ela vai se converter durante a descida em energia cinética. A palavrinha energia cinética, para não ter erro, para você nunca mais esquecer na vida, energia cinética. Eita, eu escrevi cinemática, ó. Me empolguei aqui. Escrevi cinemática, vamos lá. Cinética. Na energia cinética, a palavra cinética, ela lembra movimento. E movimento, nós já sabemos que lembra velocidade. Certo? Então, no caso aqui, eu teria o seguinte, deixa eu apagar aqui o lado de cá. Deixa eu apagar aqui. Ó. Agora. Então, mas você tem aqui um arco e flecha, e na hora que você tensiona o arco, veja que a posição natural dele é essa aqui, ó, na vertical. Na hora que você tensiona, puxa isso para você, gera aqui um ΔX aqui, ó, um ΔX, ó, um ΔX. Acontece uma deformação. Então, essa deformação caracteriza a energia potencial elástica. Que aí o que acontece? Eu não vou trabalhar com altura, eu vou trabalhar com a deformação do sistema. Então, claro que quando eu deformo isso aí, certo? Eu estou armazenando energia, porque na hora que eu solto essa energia armazenada, ela vai se converter em energia de velocidade, em energia cinética, tá? Então, quando se fala em energia potencial, nós teremos a nossa energia gravitacional, que depende da altura, e a energia potencial elástica, que ela está relacionada a ΔX. Professor. Fala, Matheus.
Pessoal, o delta X que você está falando seria em relação só a esse triângulo que eu formo entre o elástico e o começo da flecha aqui, ou a É, energia também é aplicada sobre a flecha, e também ela fica só no elástico? veja, aqui eu estou trabalhando, né? Claro, se a minha mola, a minha flecha, ela também sofresse uma deformação, tanto é verdade que se você olhar o lançamento de uma flecha, né, em slow motion, você vê que a flecha ela faz assim, né? Ela vibra, né? Ela faz exatamente uma onda, né? E esse movimento de onda também é de fábrica. Para quê? Para que ela consiga aproveitar toda a energia transmitida, porque se ela fosse rígida, né? Se ela fosse rígida, ela perderia parte dessa energia, tá? Por conta na hora que você solta, né? Então ela faz exatamente esse movimento para o lançamento. Mas aí a ideia é eu analisar assim, eu estou isolando, logicamente, né? Estou considerando que a energia potencial ela está armazenada exclusivamente no elástico, tá? E na hora que você abandona o elástico, esse elástico ele transfere a energia armazenada no elástico para a flecha. Certo? Então, é que fala, a energia ela pode ser transformada ou transferida. Por exemplo, dá outro exemplo aqui, ó. Imagine aqui que você tem aqui uma rampa e você vai abandonar um corpo de altura A. Esse corpo, ele vai descer essa rampa e quando chegar no ponto B aqui, ele vai entrar numa região que tem atrito. E ele vai parar no ponto C. Nesse ponto aqui, velocidade final igual a zero. Certo? Então, o que acontece? Então, de A para B, vamos considerar que seja um trecho sem atrito. Sem atrito. Então, se não há atrito, toda a energia armazenada que eu tenho no ponto A, devido à minha altura, H, tendo altura, eu tenho energia potencial gravitacional. Se eu tiver deformação, eu tenho energia elástica. Então, veja que, vamos imaginar que a velocidade em A seja igual a zero. Na hora que você abandona o corpo A, toda a energia potencial ela vai ser convertida em energia cinética. Por que eu posso considerar essa conversão 100%? Porque eu estou considerando um sistema conservativo, eu estou desprezando as forças dissipativas, pelo menos de A para B. Certo? Ou seja, toda a energia, quando ele começar a cair, o que acontece? A energia de A, a energia cinética começa a subir e a energia potencial começa a diminuir. Vai chegar um ponto que ela vai ser igual, e quando chegar lá embaixo, na altura igual a zero, se eu não tenho altura, eu não tenho energia potencial. Então, a minha energia potencial ela vai ser mínima, em compensação, a minha energia cinética ela vai ser máxima, porque eu tenho essa soma de duas parcelas e essa soma permanece constante, tá? Então, isso é importante, pessoal, que eu não sei se vai dar tempo a gente ver, mas quando a gente trabalha com movimento harmônico simples, o tal do MHS, certo? A gente analisa o comportamento da energia no movimento MHS. Tá? Então, aonde a deformação for nula, a minha velocidade é máxima. Aonde a minha deformação for máxima, a minha velocidade é nula. Porque existe a conversão total de energia. Energia potencial e energia cinética, tá certo? Agora, nesse caso aqui, de B para C,
veja que a minha energia final, ela vai zerar. Então, se ela vai zerar, é que durante esse trecho aconteceu alguma coisa. Provavelmente, o corpo esquentou por conta do atrito com o solo. Ele esquentou. Imagine se fosse um bloco de gelo. E a pergunta é, quantas gramas de gelo derrete quando o bloco chega em C? Aí você vai trabalhar que a energia mecânica em B, cacete. Tem que voltar aqui rapidinho. Terminei fechando aqui, ó. Eu tenho que cancelar esse... Tá abrindo aqui novamente, só um minutinho. Pronto, só compartilhar com vocês. Porque, vê só, deixa eu só chegar para vocês aí. Ó, então, vê só, então de B para C, a energia em B, ela é diferente de zero. Mas quando chegar em C, a energia mecânica em C, ela vai ser igual a zero. Poxa, espera aí. Se aqui eu tinha energia e quando chegar em C não tem mais, é porque essa energia ela foi dissipada, geralmente em forma de calor. Então, esse calor ele vai derreter a pedra de gelo. Então, a questão podia perguntar para vocês, a gente vai responder essa questão mais na frente, certo? Quantos gramas de gelo derrete quando o bloco chega no ponto C, tá? Então, o que é que eu tenho? Eu teria aqui a energia mecânica em B. Energia mecânica em B era igual a energia mecânica em C mais a perda. Mais a perda. Aí eu já vou passar para vocês que essa perda, que é a grande coisa que o aluno erra, essa perda é exatamente o trabalho da força de atrito. Tá? Então, quando você calcula a perda, se eu tinha 100 e quando cheguei do outro lado só chegou 80, é porque 20 foi dissipado em forma de calor. Tá? E geralmente esse calor ocorre devido à força de atrito, que é a força de contato entre o corpo e a superfície. Claro que quanto mais áspera for a superfície, maior vai ser esse atrito, maior vai ser essa dissipação de energia. E aí, ó, vamos agora chegar nas contas, né? Então, se eu sei que energia é a capacidade do sistema em realizar trabalho, massa. Então, trabalho é exatamente a energia que eu usei para realizar o movimento. Certo? Então, trabalho é exatamente, de fato, qual foi a energia que eu usei para produzir o movimento. Ou o deslocamento. E energia é a capacidade de realizar. É questão de juntar a fome com vontade de comer. Então, você pode até ter 100 reais, mas eu só gastei 20. Então, ainda tem um saldo de 80 lá dentro. Tá? Então, exatamente, você teria exatamente isso aí. Então, ó, trabalho é a medida da energia que é transferida para um corpo em razão da aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Claro que é o próprio músculo, né? Você se alimenta para ir para a academia. Então, o meu músculo é exatamente onde vai ser aplicada a força. Certo? E essa força ela vai produzir um trabalho e esse trabalho vai consumir uma certa energia calórica do organismo. Então, olha, trabalho é representado com essa sigla aqui, ó, tal. Se alguém quiser colocar o W também pode, não tem problema nenhum. Vai ser igual a força vezes o cosseno de θ
vezes distância. Professor, você lembra que semana passada a gente viu semana retrasada revisão de vetores. Não precisa decorar essa fórmula. Por quê? Precisa saber o seguinte, que para calcular o trabalho de uma força, sempre a força e o deslocamento apresentam, ou melhor, apresentam não, estão na mesma direção. Então, basta decorar isso. Força e distância estão na mesma direção. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a minha força F, tanto eu tenho a minha componente Fx, como eu tenho minha componente Fy. Fy. Daqui eu posso até falar que F é igual a Fx mais Fy. Que, por sua vez, eu também posso falar, ó, o triângulo retângulo aqui, ó. Estou revisando aqui vetor. Ó, o triângulo retângulo. Aqui é Fx e aqui é Fy. E aqui é F. Pitágoras, ó. F ao quadrado igual a Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. Aplicação de Pitágoras. Tá certo? E a outra coisa que a gente precisa lembrar aqui também, certo? É das relações trigonométricas do triângulo retângulo. Vou apagar aqui. Onde seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa, que é igual a Fy sobre H, que é F. Então, daqui eu tiro que Fy é igual a F seno de θ. Já o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre hipotenusa, que vai ser igual a quem? A Fx sobre F. Então, Fx igual a F vezes o cosseno de θ. Então, nesse caso aqui, ó, se o meu deslocamento ele é horizontal, olha a dica, se o meu deslocamento é horizontal, a minha força também tem que ser na mesma direção. Então, se é a mesma direção, é Fx. E que é Fx? F cosseno θ. Vezes a quem? Vezes a distância sofrida pelo corpo. Então, eu estou calculando o trabalho dessa força. Lembrando que o trabalho, a gente vai fazer no próximo slide, esse trabalho ele pode ser positivo, eu chamo de trabalho motor. E esse trabalho, ele pode ser também negativo, eu chamo de trabalho resistente. Como eu sei isso? Muito fácil. Se F I, se a força e o deslocamento apresentam o mesmo sentido. Porque a mesma direção tem que estar sempre. Tá? Então, se a força F e o deslocamento estiver no mesmo sentido, ou seja, mesmo sinal,
o trabalho ele é positivo. Tá aqui, ó. Agora, se F e D, força e deslocamento, apresentam sentidos opostos, né? Sinais contrários, certo? O meu trabalho ele é resistente. Certo? Então, com isso aí, gente, se a gente entender isso, tá? A gente vai conseguir levar de boa as questões de energia, tá? Porque agora vai trabalhar com a força peso, a força elástica, para calcular. Aí vamos agora trabalhar, né, com o trabalho de uma força qualquer, certo? Porque nessa formulazinha aqui, ó, é para calcular a força constante, tá certo? Se a minha força for variável, essa fórmula ela não vai conseguir ser verdade, porque para cada instante eu teria uma força diferente. Então, eu teria que usar a tal da integral, tá? Eu teria que integrar a função para poder calcular o somatório de todas as situações. Então, se a força for constante ou variável, aí pouco importa se é constante, é variável, ou constante ou variável, o trabalho pode ser calculado pelo gráfico da força F em função do deslocamento X. O valor absoluto, olha só, absoluto, será numericamente igual à área do gráfico. Por que a gente fala área numericamente? Porque não existe área negativa, tá? Não existe área negativa, mas existe trabalho negativo. Aí eu dou uma dica a você, tá? Eu digo a você o seguinte, ó. A propriedade gráfica, você pode usar isso para qualquer gráfico, desde a cinemática até qualquer parte da física. E eu ainda diria, para qualquer ciência, qualquer matéria, você pode usar essa propriedade. Quais são? Eu uso que a propriedade do produto, ou seja, se o produto dos dois eixos for igual a alguma coisa na física, a área desse gráfico é igual a esta grandeza. Por exemplo, velocidade vezes tempo. Opa, ΔS, eu sei que é V vezes tempo. Então, se você calcular esta área aqui, mas como? Aí eu não sei, vai ter que se virar para calcular essa área aqui, certo? Porque aqui só sai se fizer por integral. Então, eu sei que esta área é numericamente igual ao deslocamento. Ah, mas agora não é VT. Agora, por exemplo, é MA. MA. Opa, eu sei que força é igual a M vezes A. Então, se você calcular esta área, a área dessa figura vai ser numericamente igual a quem? Vai ser igual a força. Vamos para gases. Pressão vezes volume. Opa, pressão vezes volume é trabalho. Trabalho de um gás. Quando o gás sofre uma variação de volume, está acontecendo uma variação de posição, está acontecendo um deslocamento. Então, eu calculo que a minha área do gráfico ela é numericamente igual ao trabalho do gás. Então, fica fácil, né? Todo gráfico que aparecer, sempre, antes de você fazer qualquer coisa, analisa os eixos. Se o produto for igual a alguma coisa, a área representa essa coisa. Agora, em vez da regra do produto, eu vou usar a regra do quociente.
Então, se a divisão agora dos eixos, for igual a alguma coisa, você vai calcular a tangente do ângulo. Tá? Não vou falar disso agora, mas fica só no resuminho teórico para vocês. Então, dentro de propriedade gráfica, você tem exatamente essas duas fases, ou duas propriedades, né? Para você poder usar nas questões. Tá? Então, produto lembra área, quociente lembra tangente. Por exemplo, se você tiver velocidade e... Não, distância. Distância de... E o tempo. Opa! Distância pelo tempo é velocidade. Então, no gráfico dt, a tangente, ou seja, ó, essa tangente aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, em cada ponto eu tenho uma tangente. É por isso que quanto mais em pé o gráfico, maior a velocidade. E quanto mais deitado o gráfico, menor a velocidade. Semana que vem vai falar sobre gráficos cinemáticos. A gente vai trabalhar sobre isso aqui. Então, quanto mais em pé, claro que estou analisando o gráfico distância pelo tempo. Então, quanto mais em pé se encontrar o gráfico, maior a velocidade. Então, se você for olhar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, a velocidade praticamente é nula. Porque ela está na horizontal. E aqui ela é maior do que aqui, né? Que aqui ela vai estar assim, ó, nessa posição aqui, aqui ela é maior. Tá? Então, será numericamente igual à área do gráfico força vezes deslocamento. E aí, Laís está falando aí, ó, trabalho em altura, né? Então, veja só. Vamos provar essa expressão sem precisar decorar. Vê só. Imagine que um corpo, ele vai se deslocar e quem vai agir sobre o corpo é a força-peso. Essa força-peso, ela acontece devido à ação do campo gravitacional. O Gzinho, tá? E esse Gzinho, esse campo gravitacional, quando ele interage com a partícula, gera exatamente o peso, onde o peso igual a m vezes g. Então, imagine que o cara está se deslocando de A para B. De A para B. Então, daqui eu teria que trabalho de A para B vai ser igual a... Primeira coisa, o meu peso aponta para onde? O meu peso aponta para baixo, devido à gravidade. E o meu movimento, o meu deslocamento, está apontando para onde? Está apontando para cima. Opa! Deslocamento e peso, que é a minha força, estão em sentidos contrários. Então, por isso que durante a subida, o trabalho da força-peso é negativo, menos a força vezes deslocamento. Então, trabalho de A para B igual a menos. Quem é a força que eu estou aplicando? Tem que ser igual à força-peso, já que eu estou trabalhando com a força constante. Eu estou considerando que esse deslocamento na vertical ocorra com velocidade constante. Opa! Velocidade constante significa que o quê? Que a minha força resultante é igual a zero. Ou seja, a minha força que eu estou puxando o corpo para cima, ela vai ser igual à minha força-peso. Uma é positiva e a outra é negativa. Então, menos P vezes... E o meu deslocamento foi ΔH. H. Então, delta, ou trabalho de A para B, menos MG ΔH. Está aqui, ó. ΔH. Ah, pessoal, e aquela forma do cosseno? Ó, se a minha força é para cima, se o meu deslocamento é para cima e o meu peso é para baixo,
O ângulo entre eles é de 180 graus. Se você for calcular aquela expressão, vai ser igual a mg cosseno de 180 vezes ΔH. Cosseno de 180 é menos 1. Se é menos 1, a minha fórmula fica menos mg ΔL, ou ΔH. Então, é por isso que aparece o negativo, por conta do ângulo. Se o θ for igual a 180, eles têm um sentido contrário. O deslocamento é para cima e a força-peso é para baixo. Já na descida é o contrário. Na descida, a gravidade está a favor do movimento. Está a favor do sentido do movimento. Então, se está a favor, é um trabalho positivo. E aí, o que é que eu quero que vocês gravem? Que o trabalho da força-peso, ela independe da trajetória. Por exemplo, aqui, ó, durante a subida, o que é que eu tenho aqui? Ó? Meu peso apontando para baixo ou um ângulo de 180? Então, durante a subida, eu tenho aqui, ó, que aqui está o 2, né? Eu botei até na ordem errada. Aqui é o 2, ó. 2. Aqui é 1. E aqui vai ser igual a 3. Então, acontece. Então, durante a subida, subir é para cima, deslocamento para cima, só que deslocamento é para cima, o meu peso é para baixo. Então, o ângulo é 180. E eu sei que o cosseno de 180, ele é menos 1, por isso fica negativo. Já no segundo caso, é o movimento vertical para baixo, descida, deslocamento para baixo, a força também para baixo. Então, nesse caso, eu tenho que o meu trabalho ele é positivo. Se também não quiser trabalhar com com seno e cosseno, você pode calcular também com ΔH. Se ΔH é positivo, o deslocamento ele é contrário à gravidade. Ele vai ser negativo. Então, no primeiro caso, o trabalho de P, do ponto P, vai ser igual a mais mgdh. Lembrando que é esse caso aqui do meio. Vertical para baixo. No segundo caso, é na trajetória vertical para cima. A vertical para cima, o peso é contrário ao movimento. Se é contrário, o ângulo é 180. E o cosseno de 180, menos 1. Também fica no sentido positivo. Já no terceiro caso, o que acontece? Não existiu ΔH. Não existiu variação de altura. Porque para existir trabalho da força-peso, obrigatoriamente tem que existir mudança de altura. Se não tiver, o trabalho ele é nulo. Se ΔH é zero, o trabalho também é zero. E não importa a trajetória. Professor, Oi, Goulart. desculpa te incomodar, mas teria como você explicar a vertical para cima aqui, que eu não entendi o conceito dele aqui. Tranquilo. No comecinho da aula, eu dei uma dicasinha seguinte, olha, para você calcular trabalho, primeira coisa que você tem que garantir é que o deslocamento e a força que você está calculando estão na mesma direção. Então, se eu trabalho com a força-peso é na vertical. Então, se é vertical, o meu deslocamento também tem que ser na vertical. Se não existir deslocamento na vertical, não há trabalho da força-peso. Então, durante a subida, o que acontece? Deslocamento ascendente e o peso para baixo. Ó, possui sentidos contrários.
sentidos contrários, ou você considera que θ é igual a 180 e o cosseno de 180 é menos 1, ou você já usa aquela regrinha que eu passei para vocês. Quando a força e o deslocamento estiverem no sentido contrário, o trabalho ele é negativo, né? Porque a minha força, peso, ela não está ajudando no movimento, ela está atrapalhando. Então, se é uma força resistente, ela é uma força resistente ao movimento, ela não vai ter esse compromisso. Tá? Então, na verdade, durante a subida, a minha força-peso, ela atua contra o movimento. Ela está atrapalhando o movimento. Então, se ela está atrapalhando, ela está produzindo um trabalho negativo. Tá? Já durante a descida, aí o caso é o contrário. Por quê? Porque durante a descida, ele está a favor do deslocamento do corpo. Então, quando a força se encontra no mesmo sentido do deslocamento do corpo, ela produz um trabalho positivo. Beleza? Vamos lá. Goulart, chegou? Beleza, professor. Show de bola. Aí que eu falou, o trabalho da força-peso independe da trajetória. Então, olha só, de A para B, eu posso ir pelo caminho 1, de A para B, eu posso ir pelo caminho 2, e de A para B, eu posso ir pelo caminho 3. Mas, se você perceber, o desnível das 3 trajetórias é a mesma. É o mesmo desnível. Então, se eu sei que a minha energia ela está relacionada a esse desnível energético, se o meu desnível energético de A é igual ao de B, que é igual ao de C, a única coisa que eu posso concluir aqui, trabalho de 1 é igual ao trabalho 2, que é igual ao trabalho 3. Isto eu posso ser considerado verdadeiro, porque eu estou considerando que o desnível energético ele é o mesmo em todos os pontos. Nesse caso aqui, não importa qual é a trajetória descrita. O que importa o que é o ponto de partida e o ponto de chegada. Vocês aprendem isso lá em elétrica também, né? Você vai calcular o trabalho da força elétrica, você só precisa saber qual é o potencial de partida e qual é o potencial de chegada. Você consegue chegar na solução. Beleza? Vamos lá. Já na força elástica, é a mesma ideia. Só que tem um detalhe. A força elástica é uma força restauradora. Ou seja, a força ela é sempre contrária ao movimento do objeto. Por quê? Se o objeto está andando para cá, o objeto empurra a mola para a esquerda. Opa, ação e reação. Se o bloco empurra a mola para a esquerda, a mola empurra o bloco no sentido contrário. Contrário de quê? Contrário ao movimento. Então, teria que o meu trabalho sempre é negativo. Por isso que a gente calcula sempre em módulo, porque não faz sentido você calcular o trabalho de uma força restauradora. Então, quando a mola sofre deformações em regime elástico, aplicando-lhe uma força F, surge uma força elástica em sentido oposto que tende a trazer a mola para a posição inicial de repouso. Tá? Isso aqui a gente vai trabalhar com mais detalhe quando for analisar MHS. Tá? Esse conceito aí. E aí alguém pode dizer, professor, mas de onde vem essa fórmula aí, pelo amor de Deus? Né? Porque eu sei que força elástica K vezes ΔX. E meu deslocamento é exatamente ΔX. Se o cara for usar aquele conceito de trabalho
é igual a força vezes deslocamento, ele vai encontrar quem? Kx vezes ΔX igual a K ΔX elevado ao quadrado. Então, tá vendo que a fórmula não é essa. Por que a fórmula não é dessa forma? Porque a minha força elástica ela não é constante. A minha força elástica depende de quem? Depende da deformação. Quanto maior a deformação, maior a força elástica que o objeto está submetido. Então, por isso que não dá para usar esta expressão. Opa, então se não dá para usar, dá para usar o quê? A propriedade gráfica. Então, no gráfico, ó, Kx e K. Força vezes deslocamento é igual ao trabalho. Então, se o produto dos eixos é igual a alguma coisa, a área desta figura é igual a essa coisa. Então, por exemplo, no caso, se eu colocar uma força F, né, a força elástica aqui, a força elástica, variável, né, proporcional à deformação da mola, certo? Se eu calculo essa área, eu vou estar calculando por tabela o trabalho realizado por essa força. Tá? Aí, se você for calcular trabalho da força, vai ser igual a quem? A área é base vezes altura sobre 2. Olha aí o triângulo. Quem é a base? X. Quem é a altura do triângulo? Kx. Sobre 2. Olha de onde vem o vôlei. Aqui eu tiro o que é K delta X ao quadrado sobre 2. Pronto. Agora eu demonstrei a formulazinha. Certo? Então, exatamente isso aqui, ó, é a área deste triângulo. Base vezes altura sobre 2. Gente, vamos fazer um intervalo de 5 minutos, enquanto eu tomo um gole d'água, e a gente volta para responder a questão, tá certo? 5 minutinhos, são 8h13, 8h18 a gente volta, tá? Só porque a garganta está arranhando aqui um pouquinho.
Voltei. Só. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho que são duas questões só. São duas questões. Vamos lá. Vamos embora. Então é o seguinte. Todo mundo aí comigo? Beleza, Poli. Diz o seguinte, ó. O corpo da figura abaixo se desloca da esquerda para a direita com velocidade constante. Olha só, velocidade constante. Eu já falei isso para vocês na aula de Lei de Newton. Quando aparecer essas 5 palavrinhas aqui, ó, esses 5 termos, velocidade constante, repouso, MRU, iminência, equilíbrio. Pronto. Aparecer essas cinco palavrinhas, eu sei que a minha força resultante é igual a zero. Então, o que acontece o quê? Se eu tenho uma força aplicada no corpo para a direita, e mesmo com essa força, essa velocidade permanece constante, só pode ser por um motivo. Existe uma força resistente. Uma força de resistência aqui, ó. Que eu vou chamar de força de atrito. Então, sobre o corpo está aplicada, entre outras forças, uma força constante de modo igual a 1 newton, cujo sentido é da esquerda para a direita. O trabalho realizado pelas outras forças durante 2 segundos, sendo V igual a 4 metros, é... Ó, primeira coisa, se a minha força resultante igual a zero, porque ela diz que a velocidade permanece constante, então eu sei que a minha força F ela vai ser igual às outras forças. Eu vou chamar de força de atrito. Ou seja, o trabalho da força F, da força de atrito, que eu quero saber, é igual a menos o trabalho da minha força F. Por que eu digo isso? Porque se eu digo que o meu sistema está se movimentando para a direita, e se a minha força de atrito está para a esquerda, está no sentido contrário, o meu trabalho ele é negativo. Como essa força aqui tem que ser igual a essa para garantir que a minha velocidade permaneça constante, eu posso falar que o módulo do trabalho da força de atrito é igual ao módulo da força do trabalho da força F. Vamos lá. Então, o exemplo está aí, ó. Está aí o corpo. Ele vai entrar em movimento, tá vendo? Ó? Que a força F ela vai ser igual à minha força F'. Esse F' eu estou chamando de força de atrito. Se essa força de azul ela não fosse igual à minha força de vermelho, essa minha velocidade iria aumentar. Porque a força que empurra para a direita seria maior do que empurra para a esquerda, então a consequência seria a minha velocidade ela aumentar, seria um movimento acelerado. Mas como a velocidade permanece constante, a força F igual a força de atrito. Então, vamos lá. Ele andou durante a distância D. Mas, vê só, se a questão falou que a minha velocidade é constante, eu concluo que a minha força resultante é igual a zero. Então, como é que eu faço para calcular a minha distância?
Se a minha velocidade é constante, eu tô desenvolvendo um MRU, movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a cada segundo, a questão fala que a velocidade é igual a 4 segundos, ou 4 metros por segundo. E o tempo que ele quer saber é de 2 segundos. Então, se em cada segundo eu ando 4, em 2 segundos eu ando 8. Não tem nem muita conta para fazer, é regra de 3. Né? Então, eu acabei de calcular a distância que o corpo percorreu em 2 segundos, que foi exatamente o que ele quer. Calcule o trabalho das outras forças para o intervalo de tempo de 2 segundos. E agora a gente pode aplicar na fórmula. Trabalho da força F é igual ao módulo da força de atrito, que vai ser igual a quem? A FD. F vai ser igual a 1, que ele disse que a força de atrito, a força F é igual a 1 newton. Então, a força de atrito vai ser igual a menos 1, para garantir que força resultante seja igual a 0. Então, 1 vezes 8 vai dar 8. Só que como ele quer o trabalho da força de atrito, ele vai ser um trabalho negativo. Negativo. Cuidado que algumas questões ele pede um módulo do trabalho. Aí não precisa se preocupar com o sinal. Mas, quando é que o trabalho é negativo? Quando a força que você está calculando no respectivo trabalho e o deslocamento estão no sentido contrário. Se estiverem no mesmo sentido, o trabalho ele é positivo. Ah, professor, e se essa, por acaso essa força tivesse assim, ó, essa força F, de vez de ser assim, tivesse assim, ó. A primeira coisa que você faz é decompor a força. Vem para cá, ó. Aqui é o ângulo θ, F cosseno θ, e para cá, F seno θ, Fx e Fy. Então, se eu estou trabalhando com deslocamento horizontal, a minha força F, ela tem que estar na mesma direção da minha força o meu deslocamento. Tá certo? Vamos lá, tem que vocês copiarem para a gente seguir para a próxima. Vamos lá. Olha a questão que eu tinha falado logo cedo, ó, no começo da aula. Um corpo de massa M possui velocidade inicial em A de 2 metros e percorre a trajetória B, C. O trecho em rampa é perfeitamente liso, significa que não há atrito, sem atrito. Ou seja, se não tem atrito, eu posso considerar o sistema conservativo. Energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. E a partir do ponto B, existe atrito de coeficiente igual a 0,1. Ele quer saber, eu acho que eu terminei deletando a pergunta, qual é a distância percorrida pelo corpo a partir de B até parar, certo? Então, olha só, então eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui eu sei que é 7 metros de altura. Vamos lá. Então, o que é que eu tenho assim? Então, vamos imaginar, vamos fazer a questão pela primeira maneira. Então, ó, você tem lá um corpo, esse corpo está a 7 metros de altura, e nesse caso, o corpo ele não vai ser abandonado, ele vai ser lançado
com a velocidade inicial igual a 2. Ou seja, no ponto A, tanto eu tenho no ponto A a energia mecânica em A é igual à energia cinética em A mais energia potencial em A. Eu vou ter as duas parcelas. Por quê? Porque tanto eu tenho altura quanto eu tenho velocidade. Então, essa partícula vai cair, ó, vai chegar lá no ponto B com uma certa velocidade até parar em C, vamos dizer assim, tá? E a questão quer saber qual é a distância que ele anda até parar. Então, vamos calcular inicialmente quanto é a velocidade ao chegar aqui no ponto B. Ou então, até pensei que já tinha feito de outra maneira, mas eu já fiz da forma direta. Deixa eu apagar aqui. Ó. Então, ó, eu vou pegar a energia mecânica em A e vou igualar com a energia mecânica em C. Só que de A para C, o sistema não é conservativo. De A para B, sim, mas de A para C, não. Então, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em C mais o trabalho da força de atrito, que nada mais é do que a perda. Isso aqui, ó, é a perda. A energia ela foi perdida, ela foi dissipada. Só que em C, se você perceber, nem tem velocidade e nem tem altura. Então, a energia mecânica em C, ó, é zero. Para ter energia mecânica, eu tenho que ter ou altura, ou velocidade, ou deformação. Então, lá. Então, ó, energia mecânica em A vai ser mgh mais energia cinética. Então, eu escrevi aqui, ó, energia cinética é igual a m v ao quadrado sobre 2. Então, energia cinética ela está relacionada à velocidade. Então, mgh mais mv ao quadrado sobre 2 igual ao trabalho da força de atrito. Aí, ó. M vezes 10, mgh, né? Massa, a massa não sei, a gravidade 10 e a altura 7. M, a velocidade inicial, V0 igual a 2 metros por segundo. E o Mi, a questão fala também que é 0,1. Lembrando que força de atrito é Mi vezes a normal. Então, o que acontece aqui? Então, ó, quem é trabalho da força de atrito? Vou colocar aqui nesse cantinho aqui, que já apareceu direto. Ó, trabalho da força de atrito é a força de atrito vezes deslocamento. Que é exatamente D que eu quero que calcule. Quem é força de atrito? Força de atrito é Mi vezes a normal. Mas se você analisar, a normal do corpo é exatamente igual ao peso de C. A normal é igual ao peso, que aponta para cima é igual ao que aponta para baixo. Então, aqui, ó, isso aqui é o peso, que é igual a normal. Então, Mi vezes mg é igual a vezes D. Olha o que acontece com a massa, ó. A massa cancela com massa, cancela com massa. Então, aqui daria 70, aqui daria 70 mais 2, igual a 0,1 vezes 10. Nesse caso, eu estou considerando uma gravidade igual a 10 metros por segundo, mas vai ter questão que a gente vai ter que usar 9,83, tá? Para a gente não estar fazendo conta por enquanto. Então, vezes a distância. Então, aqui eu vou calcular que a distância vai ser igual a 0,1 vezes 10 vai dar 1. Então, eu tenho que a minha distância vai ser igual a 72 metros. Então, ele anda até parar 72 metros. Beleza? Então, pessoal, eu vou disponibilizar hoje uma atividade
para ser entregue semana que vem. E essa atividade vai valer como uma aula da semana que vem, já que semana que vem eu estou impossibilitado, infelizmente, por conta do compromisso com a colação de grau dos formandos, e eu recebi um convite, né, formal, né? Então eu não vou poder farrapar com os meninos, tá certo? Mas, de toda forma, eu vou deixar já uma atividade de hoje para amanhã, vou tentar já colocar isso hoje, para que a gente consiga contar isso como aula, tá? Contar como aula. Tá? Eu mando uma fichinha, uma ficha com 5 questões, e aí vocês fazem, entregam, certo? Essa atividade, e ela consta como aula, consta como carga horária para vocês, certo? E aí vocês não precisam se deslocar, não é nem se deslocar, né? É agendarmos uma nova aula. Tá bom? Ok, professor. Dúvidas? Ok, professor. Então, eu vou liberar para vocês as questões. Vou liberar para vocês as questões, para vocês